Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a presença dos convidados, agradecer pelo tempo de vocês e informar inicialmente que o deputado Jerônimo não pôde estar presente nessa reunião. Em razão disso, a gente vai conduzindo aqui os trabalhos, né? Antes da gente iniciar os debates, vou fornecer algumas informações que são importantes. Primeiro, para esclarecer que, apesar do nome da comissão ser Comissão Externa para debater um manual de crédito rural, o escopo da comissão vai além do crédito do MCR, né? Então, o MCR, ele, na verdade, é uma norma infralegal que resulta da compilação das resoluções do manual, das resoluções do Conselho Monetário Nacional. São organizadas na forma de um manual. Mas o deputado ele tem como intenção abranger toda a legislação, não só do crédito rural, mas também dos títulos de crédito do agronegócio, tudo que envolve a grande cadeia produtiva, né, o financiamento dessa grande cadeia produtiva do agronegócio. Oi? Tá, podemos ir. Ô, Jane. Vamos na ordem lá do... Ô, Jane. Oi. Você tá falando, você quer falar alguma coisa ou... Não falei não, foi falha minha aqui. Ah, tá. Tudo bem. E aí, sugestões para modificação dessa legislação são bem-vindas, né? Na verdade, o deputado espera receber também sugestão para alteração ou alguma inovação que se faça oportuna, adequada ou necessária, tá? Um outro esclarecimento que esse trabalho, o deputado está sendo assessorado por uma equipe formada pelo Dr. Neri Perim, pelo Dr. Jânio e por mim, Gustavo, que sou funcionário aqui da casa, tá? Um último aspecto que o deputado solicita, que a despeito de alguma sugestão ser apresentada nessa reunião aqui, que seja também encaminhada formalmente à secretaria da comissão, no mesmo e-mail que fez contato com os senhores para esse debate desta tarde, né? É importante que a sugestão seja objetiva e também que haja uma espécie de justificação apresentando o contexto, a razão da adoção dessa medida, né? E os seus benefícios. Ou então, o que ela está pretendendo superar. Feitas essas observações iniciais, eu vou convidar o senhor Rafael Baldi, diretor adjunto de produtos da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, para apresentar suas ponderações. A palavra está com você, Rafael. Obrigado a todos, boa tarde. A gente elencou uma série de sugestões, né, que, como vocês bem colocaram aí no início da reunião, elas extrapolam um pouco o âmbito do crédito rural, né? A gente tem aí alguns anos de desenvolvimento de mercado, diversos dos nossos participantes participam desse mercado de forma bem atuante, então a gente elencou aí uma série de fatores. Acho que aqui eu não vou, de fato, elencar todas essas sugestões, né? São 17 páginas, é um documento que a gente mandou para o Ministério da Agricultura, são 17 páginas que contém, na nossa visão, tudo aquilo que é necessário para melhorar para melhorar de uma forma geral o agronegócio brasileiro e também o crédito rural, tá? Eu acho que vamos destacar aqui alguns pontos principais, né? Nós estamos aqui totalmente favoráveis à adoção de um modelo que desonere
de forma substancial os bancos em relação às obrigações acessórias que têm que ser feitas para comprovar a destinação de recursos do crédito rural. A gente entende que um modelo centralizado no Ministério da Agricultura ou no Banco Central, ou qualquer órgão, qualquer secretaria, qualquer terceiro que possa fazer esse trabalho no lugar dos bancos, deixa os bancos com a sua atividade principal preservada, que é de conceder crédito e a direcionar esses créditos da forma mais adequada possível, e permite com que seja diminuído drasticamente o custo das operações para os produtores rurais e os demais beneficiários do crédito rural, tá? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar aqui. O segundo ponto importante que a gente gostaria de destacar também são aí algumas adequações, algumas melhorias, algumas evoluções de ordem técnica que hoje nos impactam diretamente em relação ao volume que tem que ser disponibilizado de crédito rural para subexigibilidades. Então, para dar um exemplo para vocês, hoje a média móvel ela considera o saldo do depósito à vista dentro do ano safra, né? Para dar um exemplo, a gente preferiria que esse modelo ele seguisse os últimos 12 meses, até para que tivéssemos uma melhor colocação de recursos e um menor impacto no final do ano safra, tá? Então, assim, são breves, a minha introdução aqui ela é muito breve. Se algum dos participantes tiver aí alguma dúvida em relação a algum ponto aqui, eu estou aqui para esclarecer, mas basicamente é isso que são os pontos mais importantes. Assim, de novo, nosso documento tem 17 páginas e foi endereçado aí para o Ministério da Agricultura, contendo todas as nossas sugestões de melhoria para o crédito rural e também para o agronegócio, tá? Obrigado, Rafael. Eu agradeço aí suas informações, ponderações. Eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, se você puder informar em que momento que essas sugestões foram encaminhadas para o Ministério da Agricultura, só para a gente ter uma noção de se eles já estão trabalhando ou não, ou se é uma coisa recente que também vai ser encaminhada para cá, só para a gente ter uma noção de como é que está o encaminhamento, pode estar o encaminhamento desse assunto. Um outro aspecto que eu queria destacar é que esses pontos que você levantou aí, eles têm sido objetos de preocupação, de sugestões aqui das outras reuniões nossas, né? Sempre com essa, e é uma das preocupações do deputado de baratear a operacionalização do crédito rural. Uma das sugestões teria sido com relação ao uso dos recursos livres. Eu não sei se essa sugestão de vocês, que vocês irão caminhar, ela abrange todas as fontes de recursos ou foca nos recursos livres. Se você puder pincelar alguma coisa a esse respeito. Tá, então eu vou começar com a tua primeira pergunta. Nós encaminhamos esse trabalho de encaminhar propostas para o plano agrícola e pecuário, que a gente não estende, de novo, somente ao crédito rural. Ele é feito anualmente pela Febraban. A gente tem aqui uma reunião que participam os principais bancos que atuam no mercado, e nós compilamos todas as sugestões e apresentamos na forma de um ofício, tá? Esse ofício não tem problema nenhum em ser replicado para os participantes dessa audiência pública. Só peço a gentileza de nos demandarem aqui, tá? Nós podemos passar isso aí sem problema nenhum, que nosso intuito aqui, o objetivo final é ajudar. Em relação a detalhar um pouco mais as nossas contribuições aqui, a gente não se ateve somente a recursos obrigatórios. Então, nós temos recursos livres, nós temos recursos do mercado de capitais também, e nós temos até sugestões para aqueles recursos que são oriundos dos fundos constitucionais, né? Os fundos do FCO, FNE, e até operações com o BNDES. Tá? Então, nós nos preocupamos em criar um rol de sugestões, soluções bastante amplo, que não contempla só um ou outra fonte de recurso, um ou outro programa. Tá? Mais uma pergunta, antes de passar a palavra para os doutores Jânio e Neri Perim. Tivemos uma conversa em uma das audiências públicas com representantes das fintechs, né?
e lá foi discutida uma demanda no sentido de que outras instituições, através de recursos bancários, né, do crédito rural, pudessem ser aplicados por intermédio das fintechs com alguns outros desenhos. A minha pergunta é, vocês têm isso no radar de vocês? Como é que vocês enxergam isso? A viabilidade, porque o grande argumento deles é que pela tecnologia eles poderiam reduzir o custo também. Vocês trabalham em conjunto? Como é que está esse cenário? Você pode traçar para a gente? Eu posso, a partir daquilo que chegou para a gente, tá? Então, respondendo a pergunta de trás para frente, nós não temos atuado em conjunto com as fintechs aqui em relação especificamente a esse tema, tá? Mas do nosso lado aqui, Febraban, institucionalmente falando, não tem nenhum problema de que as fintechs venham a entrar neste mercado para atender os produtores rurais na forma como está especificada dentro do Manual de Crédito Rural. A nossa preocupação aqui é especificamente em relação a um detalhe, né? Que hoje essas fintechs, elas, pelo menos no desenho que me foi apresentado aqui, essas fintechs elas viriam buscar esses recursos através do Depósito Interfinanceiro Rural, o famoso DIR, né? Então os bancos passariam as exigibilidades de, por exemplo, Pronaf e Pronamp para essas fintechs, que teriam condições, inclusive, de baratear esses custos para eles, então é óbvio que a gente se interessa sim, e pulverizar esses recursos lá na ponta. O que não nos agrada é a forma com que está sendo escrito esse processo. Tá? No que foi passado para a gente, haveria somente o cumprimento da exigibilidade por parte do banco que repassa o DIR no momento em que a fintech aplicar o recurso junto ao produtor rural. Então, isso pode gerar um descasamento importante para os bancos que estão cumprindo as exigibilidades, além da possibilidade desses recursos voltarem para o banco que foi demandado para passar os recursos. Então, o nosso pleito em relação especificamente a esse assunto é de que, uma vez passado o recurso via DIR para a fintech, a responsabilidade de gerir esse recurso fique com a fintech. Até para a gente profissionalizar as fintechs que estão aí querendo entrar nesse mercado, porque isso não é brincadeira, né? A gente está falando aqui do agronegócio brasileiro, nós estamos falando aqui de responsabilidade com o produtor rural. Então, assim, na nossa visão, teria que ter uma responsabilidade da fintech no momento em que ela capta esse recurso do banco, não quando ela repassa para o cliente, quando ela capta do banco. Então, quando ela captar do banco, ela fica com exigibilidade e o banco cumpre a exigibilidade. É isso que chegou para a gente aqui. É uma discussão assim operacional, mas que tem consequências no cumprimento da exigibilidade, né? Vou me permitir mais uma pergunta, Valdir. As instituições financeiras, os operadores dos recursos do BNDES, eles captam recursos no BNDES e aplicam esses recursos, recebem o seu spread. Mas tem muita reclamação, e aqui eu peço escusas se eu tiver com alguma impressão equivocada, se o que eu vou falar está errado. Né? Mas, pelo que eu me recordo de algumas críticas, é o seguinte, que o BNDES, a despeito de repassar o recurso para uma instituição financeira e essa instituição financeira emprestar e correr o risco, ele, BNDES, teria que aprovar operação por operação, e que isso encareceria para os bancos a concessão desse crédito. Você enxerga... primeira pergunta, é assim mesmo que ocorre ou esse modelo que eu descrevi está equivocado? Tá? E a segunda pergunta, você vê oportunidade desse sistema ser melhorado, já que o risco é da instituição financeira? Não haveria necessidade do BNDES aprovar operação por operação? Então, vamos lá. Primeira pergunta. O BNDES tem um processo particular de receber, vamos dar um passo atrás. Né? O BNDES tem um processo particular para conceder os recursos para que sejam usados dentro de cada uma das modalidades previstas por parte do banco. Tá? Então, assim, nós temos trabalhado em conjunto com o BNDES tem se mostrado muito receptivo, como
para poder aprimorar aí os processos e, justamente como foi dito aí, tentar baratear o máximo possível o custo das operações na ponta. Tá? Esse processo que você citou, ele não é uniforme para todas as operações. Tá? Então, a gente tem aí algumas características particulares que são mais, que tornam a contratação de um produto mais célere e do outro um pouco mais complicado, mas a gente entende que até onde nos foi passado, isso é uma governança que o BNDES ele tenta sempre, da melhor forma possível, diminuir o número de etapas para a contratação de uma operação. Tá? Então, a gente tem visto isso, é um esforço que é feito com bastante empenho por parte do BNDES. Essa é a primeira parte da pergunta. Do nosso lado aqui, nós temos trabalhado para tentar oferecer, então aqui, sua segunda pergunta em relação à possibilidade de eficácia aí na oferta de linhas, a gente tem trabalhado para tentar enxugar a quantidade de linhas disponíveis no BNDES para tornar as linhas disponíveis relevantes, né? Então, assim, hoje, eu não saberia te dizer hoje, mas assim, no passado a gente contava com 80, 90 produtos diferentes do BNDES. Então, nós fizemos um trabalho em conjunto com o próprio BNDES e foi visto pelo BNDES de que haveria a possibilidade, sim, de reduzir a quantidade de produtos, para focar a área de vendas, para o cliente entender de uma forma um pouco mais aprofundada como que funciona o produto que mais interessa a ele, e a gente tem visto que isso tem dado efeitos positivos, tanto na contratação de operações, quanto no entendimento por parte do cliente do que ele está contratando. Tá? Então, a gente entende que esse é um case de sucesso aqui em relação a as linhas do BNDES em particular. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Se eu não respondi, por favor, me faça a pergunta com um pouco mais de detalhe, que não tem problema nenhum em responder. Não, respondeu sim, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu pergunto ao doutor Neri Perim e ao doutor Jânio se eles têm algum questionamento a apresentar ou comentário. Gustavo, agradecer a presença do Rafael e dizer ao Rafael que nós gostaríamos que encaminhasse esse ofício que foi lá para o Ministério para o MAPA, para nós, porque o desejo do deputado, Rafael, na iminência de serem editadas algumas medidas provisórias agora no final do ano, é tentar, dentro da possibilidade, fazer esse julgamento, que possibilidade ser feito para, especialmente para a diminuição dos custos prós e pré-contratuais, enfim, de baratear, de simplificar. Nós estamos coletando todas as sugestões, nós vamos fazer um compilamento e depois, dentro da comissão, nós vamos sentar para ver as viabilidades que existem. Então, de repente, pode ser até um caminho mais rápido, mais célere que o próprio Ministério da Agricultura e alguns aspectos que convergem com as pautas que até então estão sendo trazidas para a comissão. Como o doutor Gustavo deixou claro, lá não estamos limitados ou engessados tão somente com a questão do manual. Então, nós estamos assim, com a lupa bem aberta, olhando todos os aspectos, né? E os espectros do crédito, enfim. Se você puder enviar isso para a gente tão logo fosse possível, a gente já vai examinando e já vai trabalhando em cima delas. E tenho a certeza absoluta que todo mundo dentro da comissão vai fazer o maior esforço para entender e para dar andamento, dar prosseguimento. E qualquer dúvida, nós temos, então, um tempo também, Rafael, para maturação, para conversar, para tirar dúvida. Então, para a gente poder, vamos dizer assim, esclarecer algo mais. Nesse sentido, só tenho a agradecer a sua vinda aqui e nos colocar à disposição de vocês. Se me permite, Neri, vou passar agora esse material para o convite que foi feito para a gente participar aqui, para o mesmo e-mail. Isso, Ótimo, exatamente. perfeito, obrigado. E o deputado solicita, Rafael, que essas sugestões sejam encaminhadas até o fim deste mês, agora, tá? Porque no início de novembro
A equipe que está assessorando o deputado vai se debruçar em todas as sugestões, compilar, analisar, entrar em contato com cada entidade que surgiu para tirar eventuais dúvidas, esclarecer alguns pontos, né? E elaborar o relatório da comissão externa, porque a intenção do deputado é, na segunda quinzena de novembro, agora, apresentar o relatório. Então, a gente tem tem um tempo aí. Então, a solicitação é que até o final do mês seja apresentado. Queria fazer mais uma pergunta, Rafael. Estou lembrando aqui, a lei lá que criou a CCB, Cédula de Crédito Bancário, a 10.931 de 2004, ela prevê aquela figura do contrato de abertura de crédito, né? No qual uma garantia, o mutuário se dirige ao banco, à instituição financeira, abre um contrato de abertura de crédito, tá? E vincula esse contrato de abertura de crédito a uma garantia. Então, esse contrato de abertura de crédito ele teria validade por exemplo, 5 anos, e ao longo dos 5 anos teria cédulas filhas vinculadas a essa abertura, esse guarda-chuva do contrato, né? E então, ao longo de 5 anos, os empréstimos, por exemplo, de custeio, né, não precisariam ter o registro repetido de hipoteca, porque o contrato do guarda-chuva a garantia estaria já no contrato do guarda-chuva, né? A pergunta é: isso está funcionando? Na nossa visão aqui, eu não sei, o áudio está duplicado, vocês estão ouvindo também? Eu estou ouvindo aqui, o meu áudio está duplicado? Todo o áudio está duplicado, estou tendo retorno aqui. Não sei se todos estão com o microfone aberto. Você quer eu repito a pergunta? Melhorou? Eu vou responder, não, eu vou responder sem colocar o fone aqui, que está atrapalhando. Ok. Então, assim, o que acontece? Nas nossas sugestões de melhorias para o plano agrícola e pecuário, a gente coloca este ponto também, tá? A gente entende que sim, tem uma previsão de que a garantia sendo cedularmente constituída poderia liberar o cliente de fazer registros anuais dessa garantia, em ele tendo uma operação que se perpetuará por mais de um ano, mas por algumas razões, por alguns pontos colocados dentro do nosso ofício, né, que foi aí de melhorias para o plano agrícola e pecuário, alguns bancos, muitos dos nossos associados entendem que isso não é possível ser feito hoje, tá? De acordo com o arcabouço infrarregulatório que a gente tem à disposição. Então, no ofício que a gente envia, existem mais detalhes em relação a esse ponto, mas basicamente é isso para responder a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta nesse tema. Posso falar? Sim. Como você fala aqui da questão da contrato guarda-chuva, da chamada hipoteca abrangente, né? Os membros entenderiam que se fosse feito um aditivo no contrato original, alterando o período agrícola, lavoura, área, penhor e garantia, não resolve nesse caso, para dar sustentação, faça um novo registro no SICOR, da nova operação com novo número, e aí evitaria, né, essa desgaste de todo ano ter que registrar. Vou responder essa pergunta da seguinte forma. Esse tipo de garantia, que é uma garantia que é recorrente, já funciona para as operações de carteira própria dos bancos, tá? Porque os bancos são mais livres, têm menos amarras para fazer esse tipo de contratação de operação. Para as operações de crédito rural, dentro do manual de crédito rural, não existe conforto por grande parte dos nossos associados em seguir com essa prática. Esse é o nosso ponto aqui. Por isso que a gente coloca algumas sugestões dentro desse prisma no nosso ofício para a melhoria do plano agrícola e pecuário desse ano. A questão mais questão de observância, custo de observância e também regulação, como é que as auditorias vão interpretar essas operações, né?
como é que isso vai ser feito até para efeito de cobrança posterior. Entendi. Será importante, eu compreendi bem, acho que vai ser importante resolver esse problema. Aldir, então, pelo que eu estou entendendo, talvez seja uma questão mais de regulação do que de norma legal, amparo legal, né? Mas o que eu queria ressaltar é, se houver necessidade de um amparo legal que dê mais conforto à implementação dessa medida, essa é a oportunidade de sugerir. Né? Pelo que eu entendi, você falou assim, ó, amparo legal tem, mas o regulamento não acompanhou a lei, né? Então, e que possivelmente possa ser resolvida apenas por decisões infralegais, né? Eu só queria ressaltar que se vocês sentirem necessidade de fortalecer o amparo legal, é a oportunidade, tá? De sugerir. Perfeito. Ok. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael Baldi, pelas suas sugestões, observações. A gente aguarda, então, o recebimento desse material para compor o que o deputado vai se debruçar para confeccionar o seu relatório. Eu convido agora, então, a senhora Érica Aparecida Lacreta de Toledo Campos Neto, que é da Gerência de Estruturação de Mercado de Capitais da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, Ambima. A senhora está presente? Estou sim. Boa tarde a todos. Desculpa, eu só consegui entrar agora. Eu não consegui participar aí do primeiro tema da reunião. Tá, então, eu só vou fazer uma observação Sim. antes, doutora Érica. As sugestões, o trabalho da comissão aqui, ele não se restringe apenas ao Manual de Crédito Rural, tá? O deputado ele está aceitando sugestões de aprimoramento, alterações ou inovações na legislação, não só do crédito rural, mas também dos títulos de crédito, do agronegócio, CPR, tudo que envolve o financiamento da cadeia produtiva do agronegócio, tá? Essas sugestões, a despeito de serem apresentadas aqui, nessa reunião, o deputado solicita que sejam encaminhadas formalmente pelo e-mail que fez o contato com a senhora, para que possamos, até o dia 30 agora, para que possamos, na sequência, nos debruçarmos, estudar, analisar e, eventualmente, entrar em contato para obter esclarecimentos. Então, eu passo a palavra para a senhora, fique à vontade. Muito obrigada. A senhora pode habilitar o vídeo? Sim. E não está habilitado? Não. Ué. Para mim está parecendo que está. Agora estamos com a sua imagem. Ah, então, bem, obrigada. Bem, aqui a gente, assim, só para me apresentar, então eu sou aqui responsável por coordenar as pautas de mercado de capitais e a gente tem uma comissão aqui já destinada à parte de securitização, né? Então, a gente trabalha muito as questões de securitização de agronegócio, seja ela no CRA e na questão do fundo no FIAGRO agora, que é produto recente. A minha ideia, a princípio, não era entender qual era a dinâmica desse propósito aqui, para a gente poder ver como é que a gente consegue contribuir com essa sessão aqui. A gente já tem algumas propostas em andamento, assim, em termos de CRI, de CRA, em termos do CRA, principalmente, para a gente poder fomentar mais a indústria como instrumento de financiamento do agronegócio, né? Como é que a gente consegue trazer o CRA mais, como fomentar cada vez mais a indústria para que o mercado de capitais seja o financiador do agronegócio, né? Acho que ainda a gente está com uma posição tímida e a gente entende que esse pode ser um grande veículo. E agora, com a criação do FIAGRO, a gente entende que isso pode impulsionar também, e estamos ainda com umas propostas aqui de FIAGRO. Então, assim, para falar a verdade, eu não trouxe a proposta efetiva, para a gente queria entender um pouco a dinâmica, para a gente ver como é que a gente pode tanto contribuir como usufruir
dessa comissão aqui. Obrigada. Obrigado. Na verdade, é isso. Nós estamos com prazo, né? Temos prazo até o final do mês agora para receber as sugestões, abrangendo toda a legislação atinente ao financiamento da atividade do agronegócio, não só as operações de crédito rural, mas toda a cadeia produtiva, né? CRI, a senhora comentou em CRI, CRI não é objeto do nosso trabalho, é só o CRA, né? Aliás, só o CRA não, CRA, CDCA, Eu peço desculpas, porque LPA, toda vez que a gente fala junto, né? sim, eu Parece que é uma imaginei, dupla, né? Mas eu entendo disso, a gente está falando de agronegócio aqui, mas está anotado, é só com relação a instrumentos de CRAP, ótimo. Há um tempo atrás, interessante, se a senhora puder fazer alguns comentários sobre o CDCA, porque a CPR ganhou muita tração, né, desde há muitos anos, e está se intensificando cada vez mais. O CRA ganhou tração de uns 6 anos para cá, e vem crescendo, sendo a legislação aprimorada. E agora o CDCA, ele, pelo menos para mim, Gustavo, né, pode ser um desconhecimento meu, mas me parece que ele não está sendo muito utilizado, né? O CDCA ele é de emissão exclusiva de cooperativas, né, e de CNPJs vinculados à atividade, né? Eu pergunto, a senhora tem alguma avaliação sobre o CA, sobre o CDCA, o que poderia ser feito para que ele fosse melhor explorado, ou é uma característica do mercado e que o CRA é mais viável que o CDCA? Então, assim, a gente, aqui para o lado de mercado, como a gente trabalha com o CDCA e com o CRA, né? O CDCA a gente entende que seja um lastro para emissão de CRA. Então, assim, a gente não acompanha o mercado de CDCA diretamente falando, a gente usa muito o CDCA aqui como lastro para emissão de CRA. O CRA já é um título, já é o valor mobiliário na sua essência, né? Então ele é distribuído publicamente, ele tem toda a característica e que faz com que a gente tenha um potencial de investidor maior. Então ele, por ser assim regulado, então a CVM regula a oferta pública e toda a característica dele de isenção e tudo mais, facilita o entendimento dele por parte do investidor. Então, ele tem muito mais apetite e atração para o investidor. Então, a gente nem entra no mérito, por exemplo, do CDCA. Hoje, o CDCA ele entra mais como um lastro efetivo das emissões de CRA. A gente aqui se debruça muito nas melhorias do certificado, que é o valor mobiliário em si, entendeu? Que é o que a gente entende, que é o que vai ser, a gente entende que ele que vai ser os FIAGROS vão estar dedicados mais a ele do que dos outros papéis. Muito embora possa ter CPR, CDCA, a gente entende que o CRA hoje é o instrumento que vai compor aí as carteiras dos investidores. Muito obrigado. Vocês acompanham o LCA, não, né? Acompanhamos também a LCA aqui, e das emissões de LCA também, apesar da LCA ela ser um título de crédito, ela não é o valor mobiliário na essência, e a distribuição dela é bilateral da instituição financeira, que é a emissora, diretamente com seus clientes, a gente faz um acompanhamento, sim, da evolução do título. Eu posso até depois, assim, o que eu posso fazer para vocês é mostrar um pouco como é que está o mercado, tanto dos LCAs como dos CRAs, como é que eles estão como é que é a evolução dele no mercado, como é que está a distribuição, porque a gente tem um retrato, por exemplo, vou falar de CRA, que é uma coisa que eu domino mais aqui, mas do CRA a gente tem, assim, toda a evolução das emissões, a gente tem um pouco quem são os investidores nessa distribuição primária, entendeu? Quem é que está absorvendo esse papel primariamente, e a gente tem um retrato assim de como ele está, em que índice ele está, como é que estão as características deles. Hoje a gente tem uma precificação própria de CRA aqui, que são basicamente do CRAs de laços concentrados, mas também a gente precifica
os CRAs aqui para até incentivar mais o mercado secundário também. Então, assim, o que eu posso fazer, se a gente combinar aqui, eu não estava preparada para isso, é apresentar para vocês um pouco como é que está o universo de CRA e posso trazer um pouco de como está a indústria da LCA também, em termos de números, que é uma coisa mais que a gente acompanha mais a questão do número do que as suas características em si, mas eu posso fazer isso se vocês entenderem que isto contribui aqui para a gente pensar um pouco como desenvolver melhor o setor. Muito obrigado, seria interessante. A gente entra em contato com a senhora. Uma última pergunta, antes de passar a palavra para o doutor Neri Perim, do doutor Jânio. A senhora sabe me informar se a LCA adquire, ela envelopa o CDCA? Não. Eu não vou te afirmar, mas eu entendo que não. Mas assim, ele pode ser, porque assim, o banco, tudo que eu falar aqui, não é nem a Biba que está falando agora, né? Porque a LCA faz crédito, do crédito do agronegócio. Sei lá, pode até ser, porque pode ter CPR, pode ter LCA, pode ter crédito direto, pode ter CCB, pode ter vários títulos que o próprio banco faz diretamente e lastreia o LCA. Mas posso verificar também, posso dar uma estudada. Isso eu não sei te dizer assim de prontidão, mas posso estudar isso. O mercado secundário do CRA, como é que está? O mercado secundário do CRA, a gente está acompanhando, a gente precifica aqui, tá bom, acho que assim, o CRA hoje, ele está evoluindo, assim, a gente tem muita expectativa nele agora, principalmente com a legislação do FIAGRO, e a gente entende que vai ser um grande agente aí para fomentar o mercado secundário também, que hoje o CRA, o mercado secundário dele é bem tímido, né, muito... quem compra um papel de CRA hoje é difícil você ver negociação, né, ele sempre... É um papel que você carrega ele. E quanto mais atores eu tiver no mercado, isso facilita muito o secundário. Então, a gente está aqui também fazendo esforços para isso. Então, a gente está falando assim, dando um pouco de preço. O que é preço hoje daqueles papéis que foram emitidos, para fomentar cada vez o mercado secundário? Mas eu preciso de mais atores mesmo. Por isso que o FIAGRO é algo que acho que vai revolucionar a indústria, sim, tanto para o mercado primário como para o mercado secundário. Doutor Neri Perim, doutor Jânio, os senhores têm alguma pergunta a apresentar, alguma ponderação? Nenhuma pergunta, Gustavo. Não, doutor. Só uma pergunta, Érica. Neste caso, o que a gente mais procura saber agora, já pensando já no futuro, como é que a gente vai tornar o FIAGRO esse grande mobilizador de trazer novos investidores, novos mercados, novas pessoas. A gente gostaria de ouvir a opinião de vocês, assim, de uma maneira direta, como é que a gente atua do nosso lado aqui para facilitar a entrada de novos investidores e criar essa dinâmica, né? O mercado ele só cresce se ele tiver movimento, né? Tá certo? Se tiver novas pessoas entrando, facilitadores de ingresso no mercado, tudo isso será muito importante para nós. Não, com certeza. Por isso que a gente trabalhou muito nessa proposta de FIAGRO, porque hoje, por exemplo, quem que na verdade são os potenciais investidores de CRA, muitos ainda ficam na pessoa física em função da isenção fiscal que ela traduz. E a gente não tinha um mecanismo de trazer para o investidor essa pluralidade, essa diversidade dentro de um fundo de investimento. Porque hoje, se o fundo de investimento comprasse esse título, ele não ia usufruir da isenção, ele ia ter que, não ia poder dar a isenção direta para o investidor. Então, esse fundo, ele vai potencializar isso nesse sentido. Em vez de comprar diretamente, ele vai poder comprar esse investidor via um fundo, que vai traduzir para ele um risco mais diversificado, e vai ter um gestor, né, acompanhando, porque, na verdade, esses títulos eles são de mais longo prazo, então vai ter um gestor que vai estar acompanhando e definindo o melhor momento de entrada, o melhor momento de saída, por isso que a gente acha que isso vai potencializar o mercado secundário, e a gente vai poder atrair mais investidor que não tem, assim,
atratividade para comprar o título direto. Então, o título indiretamente, a gente acha que ele tem muito, é mais fácil e mais compreensível para o investidor iniciar através de um fundo de investimento quando ele quer investir no agronegócio. Então, a gente está aqui trabalhando, a gente tem que ter uma dedicação para ele aqui, acho que a CVM já soltou aí a facilidade, assim. Hoje a gente tem 2 fiagros, mas o mercado já está trabalhando na proposta de potencializar essa indústria. Acho que já foram 2 fiagros que foram ofertados publicamente. A CVM já facilitou isso, a gente ainda está trabalhando, inclusive, com entidades de previdência fechada, até para adquirir também esses fundos, problemas de regulamentação, porque são fundos novos, como é que seria o tratamento deles na sua política de investimentos, né? Que são produto novo, né? Como é que esse investidor trata na sua política de investimento. Então, a gente tem algumas demandas aqui para potencializar cada vez mais o FIAGRO, mas a gente acha que ele vai ser o caminho de construir uma curva mais, tipo, evolução mais rápida para a evolução do próprio CRA. E ele vai poder comprar diretamente as terras, então, assim, eu acho que vai ser um grande instrumento para financiamento do agronegócio, sim. Outra pergunta os direitos creditórios ou ativos adquiridos pelo FIAGRO, o FIAGRO tem que manter até o vencimento ou ele pode ir rolando isso ao longo do tempo? Não, ele não precisa manter, não. Ele faz a gestão da carteira dele. Então, o que ele tem é um requisito que está estabelecido na lei, quantos percentuais que ele tem que ter de carteira dedicada ao agronegócio, e ele tem que ter uma carteira de liquidez. Então, é isso que ele dá para o seu... Ele pode ter uma liquidez, por exemplo, para você pedir um resgate, você pode ter um prazo para isso, porque você tem toda uma gestão para fazer da liquidez desses ativos. Mas você pode, sim, comprar e vender papel dentro do próprio fundo, a qualquer momento, sem necessidade de carregar isso até o final. E um dos aspectos que foram levantados, uma das discussões na época aqui no Congresso Nacional sobre o FIAGRO, na época da votação do projeto de lei do FIAGRO, uma das críticas era de que ele permitiria ao investidor estrangeiro meio que adquirir terras, porque o FIAGRO pode colocar recursos, os recursos captados pelo FIAGRO podem ser aplicados na aquisição de um imóvel rural, que tenha restrição de aquisição direta por estrangeiros, né? Mas seria uma forma de meio que evitar essa restrição, seria Érica, você identifica alguma demanda por esse tipo de aplicação, por formação de FIAGROS voltados para a aquisição de imóveis? Assim, então, tem 2 coisas aqui para a gente tratar. Então, sim, acho que o FIAGRO pode ser, sim, para aquisição de terras, aquisição de imóveis focado em imóveis, assim, para fomentar o mercado do agronegócio, sim. Inclusive, a gente até entende que o FIAGRO, ele tem algumas características. Ele pode ser como se fosse um fundo imobiliário, né? Porque ele vai ser, sim, o adquirente de terras, de fomentar o setor produtivo diretamente nas terras. Ele pode ser um fundo de direito creditório, como se fosse um FDIC, que a gente está falando. Ele pode comprar direito, por exemplo, de crédito para fomentar o agronegócio, como ele pode ser adquirir, inclusive, cotas de companhias que precisam de injeção de recursos e que fazem esse recurso chegar na cadeia final do... Então, por isso a gente faz sempre um paralelo do que o FIAGRO pode fazer. Então, ele pode ter uma carteira direta, né, de um direito creditório, seja um CPR, seja um CRA, seja um CDCA, o título que financia diretamente. Ele pode ser, sim, comprar terra e fazer dessa terra
tanto a sua valorização como a sua produção, como ele pode também potencializar com empresas que estão dedicadas a isso, ao financiamento direto. Eu não entro diretamente no produtor, nem adquiro isso, mas eu adquiro um pedaço da companhia, entendendo que aquela companhia, isso é injetar recurso dela, ela vai fomentar mais a cadeia produtiva, e o que me dá de valor dela é o quanto ela vai crescer, né? Então, eu invisto nela um percentual, fomento o giro dela, ela financia o mercado e ela tem e o valor de mercado dela potencializa. Então, assim, eu tenho várias maneiras de fazer via o Fiagro. E a CVM, até onde eu acompanhei, a CVM meio que utilizou a estrutura normativa dos fundos imobiliários para poder permitir o Fiagro agora, não é isso? Ela utilizou todas as normas que tem. Então, o que a Mas, CVM... mas ela ainda tem uma norma própria, né? Ainda vai Ainda trabalhar... não. Não? Ainda estamos trabalhando. Tá. Ainda não tem a norma própria. O que ela diz é o seguinte: se você fizer um fundo de agro, que nem eu comentei aqui, se você fizer um fundo de agro muito fomentado na aquisição de terras, como um paralelo ao fundo imobiliário, então o que a gente faz quando a gente vai estruturar esse fundo e distribuir cotas desse fundo? A gente olha a regulamentação do fundo imobiliário, porque a característica dele é semelhante. Quando eu vou fazer um fundo, como eu falei, de direitos creditórios, fomentando o crédito direto, que são desses ativos CPS, CDCA, CDA, WA, eu faço um fundo, a CVM fala assim, olha o FDIC, olha a estrutura, usa a estrutura de um FDIC para você poder distribuir cotas desse fundo. Agora, se você fizer um fundo, um FIAGRO muito fomentado em adquirir, adquirir participação de companhias ligadas ao negócio, você usa a gente chama um chassi do Fundo de Investimento de Participação. Então, ela fala assim, enquanto eu não tenho essa regulamentação própria do FIAGRO, ela, para agilizar o mercado, ela, na verdade, considerou aquilo que ela já tem pronto, né, assim, fazer um paralelo. Então, dependendo da característica do fundo que você vai colocar, distribuir no mercado, você olha a regulamentação existente, ou do FIP, ou do FDIC, ou do fundo imobiliário, mas não só o fundo imobiliário. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos, né? E a comissão externa espera receber essas sugestões de vocês para eventual aprimoramento da legislação. Muito obrigado. Deixa eu só, eu sei que eu entrei atrasado assim, a composição dessa mesa aqui, só para eu entender um pouco, para a gente ver como é que a gente pode até contribuir mais, assim, eu não sei, eu sou aqui da MIMA, eu não sei que os demais... Essa é uma comissão externa criada aqui na Câmara dos Deputados, né? O presidente da comissão é o deputado Jerônimo Goergen, né? Em novembro, essa comissão vai produzir um relatório, né? E, muito certamente, esse relatório será encaminhado ao Poder Executivo, né? E vai repercutir aqui dentro do Congresso também, né? O que cabe nesse relatório? Sugestões de aprimoramento de normas infralegais, que são aquelas que não dependem da atuação do Congresso Nacional, e por isso tem que ser, a sugestão vai ser através do relatório encaminhado ao Poder Executivo, né? Para que ele analise e eventualmente adote implemente essas sugestões. E internamente aqui no Congresso Nacional, o próprio relatório vai apresentar projetos de lei motivados por essas sugestões de alteração na legislação atinente, não só crédito rural, mas todo o financiamento dos segmentos do agronegócio. E aí a gente está falando na legislação de financiamento, de garantias, registro de garantias, tudo. Características de cada título de crédito que possa ser aprimorado ou corrigido, né? Ou até inovado. O escopo é grande, mas a oportunidade... Então, a gente está falando normas infralegais e legais aqui. Infralegais e legais, né? Tá. Infralegais, como eu disse, não depende da atuação direta do Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional, uma vez aprovado o relatório, encaminha para o Poder Executivo, sugerindo a adoção de uma série de providências, né? A partir das sugestões que nos são encaminhadas, né? Encaminhadas ao deputado.
E no Congresso Nacional, aqui o deputado pretende apresentar projetos de lei no âmbito aqui da Comissão Externa, né, promovendo esses aprimoramentos na legislação, né? Crédito rural, agronegócio, títulos de crédito e etc., atinentes ao setor. Muito obrigada. Assim, a Ana Karina aqui está me alertando aqui que talvez uma de suas dúvidas seja se haverá interação entre o pessoal da mesa, é isso? Quem faz parte Até da para mesa? saber Quem faz parte da mesa? composição da mesa, para a gente saber, assim, até porque daí a gente se a gente juntar discussões aqui, quantas pessoas vão poder contribuir, né? Sim, conversamos inicialmente com Rafael Baldi. Rafael Baldi é diretor adjunto de produtos da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, tá? E a segunda exposição foi a sua. Em seguida, teremos o Dr. Ari Albuquerque, que é representante da CopLife, mas neste momento ele saiu da sala, né? Ele perdeu conexão, alguma coisa assim, ele estava ainda há pouco. Então, enquanto sugiro a gente, enquanto a gente aguarda a reconexão dele, a gente pode ir conversando, discutindo e trocando ideias. Podemos ficar à vontade, se alguém quiser se manifestar. Doutora Érica, o Jânio Perim, a senhora pegou quando eu comentei sobre os doutores Jânio e Perim? Essa comissão, Não. o deputado ele está sendo assessorado, o deputado está sendo assessorado por uma equipe. Essa equipe é formada pelo doutor Neri Perim, tá? E pelo doutor Jânio, e por mim, Gustavo, que sou funcionário aqui da Câmara dos Deputados, né? Então, essas sugestões vêm para a comissão, a gente vai receber, passar para o deputado, debater com o deputado, ponderar, avaliar, né? Eventualmente entrar em contato com vocês, para esclarecer algum ponto, tirar dúvida e etc., né? Doutora Érica, boa tarde, é um prazer conhecê-la. Eu só queria fazer um comentário a respeito da conveniência e da oportunidade que esse momento está nos apresentando. Nós temos a informação que até o final do mês de novembro, provavelmente dezembro, serão emitidas 3, 4 ou 5 medidas provisórias. E é a intenção do deputado Jerônimo que esse contexto, que a produção da comissão externa, aquilo que for viável é possível, nós estamos encontrando vários pontos de contato aí. Há muito mais convergência do que divergência nas questões que estão sendo apresentadas à comissão. Em razão disso, há a pretensão do deputado de fazer com que, de repente, essas medidas provisórias venham incorporar, né, enfim, no próprio texto ou em apresentação parlamentar, esses aspectos que estão sendo colocados. Então, eu digo isso para a senhora porque, vamos dizer assim, a oportunidade de ouro de a gente fazer o processo legislativo naquilo que não for questão infralegal, né, que o doutor Gustavo já explicou direitinho, né, a gente fazer a toque de caixa isso acontecer, o que seria importante, e quem sabe essas questões que a senhora tem pontuado com muita, vamos dizer assim, com muita lucidez, de uma forma muito ímpar, que a nós todos, assim, somos espectadores, assim, está vendo esse movimento crescente para trazer mais recurso para dentro dos ciclos produtivos, para que realmente o dinheiro que precisa seja trazido e veja melhorar uma situação que já é boa, né, a nível mundial do nosso setor rural. Enfim, neste caminho a gente poderá, daqui um pouquinho, eu acho que a sua experiência é muito importante para nós, né,
desse entendimento de que, de fato, o que está andando, o que não está, aquilo que tem futuro não tem, se precisa, se algum obstáculo está dificultando o caminho natural desses instrumentos novos, ou se precisa de alguma coisa a mais, algo interessante, que o Dr. Gustavo ele fez várias questões a respeito, né? Porque a gente também está na expectativa, e a única forma de a gente saber isso de fato é da senhora, né? Da sua equipe, dos seus, né? Que trabalhem, e nós estamos aí pedindo, nos colocando à disposição para auxiliar naquilo que a senhora entender viável. Essa equipe do Dr. Jânio é um especialista, né, nesta área há muito tempo. O Dr. Gustavo é o computador. O Dr. Gustavo tem uma lucidez, um conhecimento técnico nesta área, assim, invejável. Então, o nosso sistema de trabalho vai ser compilar todas essas propostas, né? De preferência, vamos trazer aquelas que estão convergindo, né? Prioritariamente, e vamos trabalhar todas as possibilidades. Então, a ideia nossa é não virar as costas para nenhum fato, para nenhuma proposta, exatamente é tentar auxiliar. Essa é a ideia do deputado, e nós estamos auxiliando, e, aliás, um trabalho que está sendo muito prazeroso, não só pela equipe, esqueci de falar da Ana Karine também, que é o coração aí da comissão, mas está sendo muito prazeroso poder participar disso, eu estou muito feliz, e mais ainda curioso para ver o que a senhora vai nos dizer a respeito do andamento desses instrumentos novos, né, que foram colocados à disposição. Eram essas ponderações? Ótimo. Sim, pode falar. Eu queria falar também que o nosso contato, se for necessário, se a senhora quiser discutir algum assunto atinente ao trabalho aqui, tá disponível. A Ana Karina tem o nosso contato aqui, e para debater alguma ideia que surja nesse inteirinho até 30 de dezembro, até 30 de outubro, né, que é o prazo limite para encaminhar as sugestões, né? Se houver necessidade, estamos à disposição para conversar sobre o assunto. Não, eu agradeço, e eu acho assim, se a gente tem essa oportunidade aí dessas medidas provisórias, a gente, assim, eu não estou preparada para te apresentar as propostas agora, vou olhar aqui para dentro para ver o que a gente pode, o que a gente tem já pronto e que a gente pode avançar. O prazo é curto, eu vou estar de férias semana que vem, então vou ver como é que eu vou trabalhar isso aqui internamente, até para deixar uma outra pessoa como ponto de contato aqui também, mas agradeço, acho que eu só tenho a agradecer a oportunidade, e assim que a gente tiver isso compilado, eu não sei se eu vou conseguir até o dia 30/10, eu reforço isso, mas a gente vai fazer todo o esforço possível para a gente poder contribuir aí e entendendo isso como uma grande oportunidade para avançar no mercado. Eu acho que assim, o que falta aqui é a gente fazer um trabalho aqui dentro de casa e depois passar para os senhores. E com relação ao mercado, estamos à disposição, caso vocês queiram entender melhor, assim, um pouco dos números, alguma coisa assim, como foi falado, a gente também está à disposição. Então, em nome da Comissão Externa, em nome do deputado Jerônimo Guerge e de toda a equipe, o doutor Neri Perim, o doutor Jânio, a Ana Karina e o Carlos e eu, agradeço a contribuição, a presença de todos, e uma boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde, Jânio. Boa tarde, doutora Ana.